Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando desse momento de estudo da Palavra de Deus. Ainda, afastados fisicamente, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus. Nosso coração, a nossa mente, ela está unida. Afinal de contas, nós somos um corpo de Cristo. Nós somos aqueles que fomos unidos não por ideais iguais, não por pensarmos iguais, mas fomos unidos porque fomos todos comprados por um único sangue, o sangue de Jesus Cristo, que a palavra dele diz que nos lava, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa estar enchendo o teu coração com a alegria do Senhor, e que a alegria do Senhor te fortaleça, porque como diz a palavra do Senhor em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então seja fortalecido pelo Senhor nessa manhã. Nós vamos estudar hoje, nós vamos falar um pouco sobre o panorama do livro de Samuel, o panorama bíblico do livro de Samuel, especificamente o segundo livro que leva o nome de Samuel. E ele vai tratar desde o seu início até o seu finalzinho, vai tratar sobre o reino de Davi, o reinado de Davi sobre Israel. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse estudo, eu queria estar orando com você. Eu queria que você pudesse estar reunindo a sua família, que você pudesse estar reunindo aí aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão com você nesse momento, que você pudesse estar curvando a sua cabeça para nós falarmos com o nosso Pai. Oremos então. Senhor, nós queremos te agradecer e nós queremos te louvar, porque mais uma vez nós podemos debruçar sobre a tua palavra, estudá-la e, ó Deus, receber do Senhor as revelações, receber do Senhor o ensino que a tua palavra tem para nós. Que ela sirva, Senhor, nesta hora, neste tempo, que ela sirva, ó Pai, verdadeiramente como um alimento para as nossas almas. Que ela transforme a nossa realidade. Que ela venha nos instruir e venha nos fazer a estarmos mais próximos do Senhor. Que ela nos traga as revelações que nos façam entender e reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Senhor e Salvador para todo homem que o confessa. Nós assim, ó Deus, te pedimos que ela, acima de tudo, que a tua palavra, que este ensino, acima de tudo, nos revele Jesus. Nós assim oramos e agradecemos em nome deste Jesus, ao qual nós servimos, adoramos e confessamos como o nosso único e suficiente Salvador. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, irmãos, nós vamos ver aí algumas coisas sobre este livro do profeta, ou esse livro o livro de Samuel, né? É o segundo livro de Samuel. Como eu disse no começo, ele vai tratar exclusivamente do reinado de Davi, sobre todo o tempo onde Davi reina em Israel. E aí, só para a gente poder entender, eu queria pontuar algumas coisas que já foi estudado. O pastor Gilson, ele já deu em um primeiro momento, algumas coisas relacionadas ao segundo livro de Samuel, que foi mais ou menos ali, ou que foi até o capítulo 7, capítulo 8. Dentro de tudo que ele falou ali e tudo que nós aprendemos na última aula, eu pude observar que foi até o capítulo 7. Então hoje a gente vai dar sequência a esse estudo. E aí a gente precisa entender que quem foi Davi? Davi foi o rei de Israel, que sucedeu Saul, após Saul ter sido rejeitado por Deus. E aí Davi e Saul ainda não haviam unificado Israel. Lembrem que na aula sobre Juízes, na aula também passada, o pastor Gilson fez menção sobre o reino dividido, onde tinha o reino do norte acima e o reino do sul, que era o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Duas tribos era a composição do reino de Judá por duas tribos,
Judá e Benjamim, e o reino de Israel, ou o reino do norte, as outras demais tribos. E Davi foi o homem que fez com que essas 10 tribos elas se juntassem, se unissem e vivessem agora sobre um único governo monárquico, um único rei. Davi ele passa a ser então rei de Israel, ou rei da nação de Israel. E ele recebe essa promessa do Senhor, eu botei aqui, recebeu a promessa que seu trono seria estabelecido para sempre. Porque Davi, ele como rei, na sua linhagem real, chega até Jesus. Então, quando o reino de Davi, quando Deus promete a Davi de que seu reino permaneceria para sempre, Deus está falando exatamente a respeito de Jesus. Jesus ele vem como rei, e aí ele vem como um rei descendente de Davi, porém ele vem agora como rei dos reis. Se estabelece o propósito de Deus. O propósito de Deus sobre não apenas Israel, mas o propósito de Deus sobre todas as nações é que fosse ele o rei, fosse ele o governador, que fosse ele aquele quem lidera e governa todas as nações. Ele escolhe Israel para que, a partir de Israel, essa realidade do reino de Deus fosse estabelecida para todas as outras nações. E Davi é um homem que recebe essa promessa de Deus. Deus fala: olha, Davi, o teu reino, ele permanecerá para sempre diante de mim. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Davi ele faz assim uma organização econômica, política e religiosa a respeito de Israel. Até então Israel não conseguia até então se organizar politicamente e economicamente como nação. Religiosamente eles seguiam a adoração a Yahvé, a Deus, mas Davi é aquele que também faz uma organização religiosa. Ele centraliza o culto, ele cria o tabernáculo, ele organiza os levitas, ele organiza os levitas que trabalhariam no templo. Davi ele é aquele que inicia os primeiros passos para a construção do templo de Salomão, que Salomão vem a terminar, e que Herodes o Grande acaba reformando e ampliando, e é o templo que Jesus, da época de Jesus, que Jesus visitava, que Jesus estava sempre, Jesus pregou, Jesus ensinou no templo, né? E também a gente precisa pensar e saber que durante o período, principalmente de 1 Samuel, que é aquele período onde Saul persegue Davi e Davi tem que fugir, Davi ele vai se estabelecer num território dos filisteus. Davi passa a se esconder na maior parte do tempo, ele passa a ficar no território filisteu durante a maior parte do tempo. E em que isso é importante para nós? Os filisteus naquela época era um povo, ou era um dos povos que tinham um maior desenvolvimento nos métodos militares. Eles tinham também um controle, e eles tinham habilidades no manuseio do ferro e do cobre, e eles construíam armas de guerra. Davi, durante todo um período de fuga, Davi esteve ali, e ali Davi pôde aprender e desenvolver habilidades com o manuseio do ferro e habilidades no manuseio de armas, dessas armas de ferro ou com ferro. E a gente vai ver que como que Deus trabalha, né? Em meio a uma perseguição, em meio àquilo que Davi poderia estar
ou poderíamos pensar que foi uma péssima fase, ou que foi um deserto, né, como a gente às vezes costuma dizer, um deserto na vida de Davi. Deus estava aperfeiçoando aquele que viria a ser o líder de Israel, numa habilidade e num aprendizado e em experiências que Israel ainda não tinha, e que foram úteis para que Davi pudesse depois conquistar todas as terras e se fortalecer como uma nação forte, como uma nação poderosa, a nação de Israel, através justamente nesse período onde Davi ele passa por esse aprendizado. Por isso, irmãos, a gente não deve nunca descartar, não devemos nunca menosprezar os períodos da nossa vida onde parece que as coisas não estão dando certo, onde parece que a tribulação ela vem para nos destruir. Deus está nos ensinando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos forjando, nas nossas fugas, nas nossas perseguições, nas horas em que nós batemos em retirada, muitas vezes que Deus está nos forjando, que Deus está nos instruindo, que Deus está moldando o nosso caráter, Deus está dando a oportunidade de nós aprendermos algumas coisas, de nós nos desenvolvermos, para que lá na frente Ele cumpra os seus propósitos através da nossa vida. Por isso, até quando a gente pensa, nós pensamos nesse período que nós estamos vivendo, esse é um período onde Deus está nos ensinando muita coisa, esse é um período onde Deus está fazendo nós vivermos muitas experiências, e com certeza tudo que nós estamos aprendendo agora, tudo que nós estamos vivendo agora servirá para que os propósitos de Deus eles se cumpram não apenas em nós, mas se cumpra através de nós. Assim como aconteceu com Davi, que aconteça na sua vida, que aconteça na minha vida neste momento. Então, esse foi um período onde houve todo esse crescimento. E aí nós vamos ver no capítulo 8 que Davi ele conquista, principalmente lá no verso 14, que Davi ele conquista uma terra chamada Terra de Edom, onde ficavam os edomitas. A princípio, quando a gente vê e lê sem talvez um pouco de um conhecimento histórico, a gente vai achar assim, poxa, que povo carniceiro, né? O povo já tinha terra aberta, para que eles foram, quiseram conquistar, por exemplo, Edom? Mas é interessante a gente saber que Edom era onde possuía as maiores reservas naturais de ferro e de cobre. Então, pensem no que eu acabei de dizer. Davi, ele aprende a manusear o ferro e cobre, ele aprende a desenvolver e tem essa experiência através do período que ele viveu lá com os filisteus, e agora tendo essa experiência, tendo esse domínio, ele vê o território de Edom agora como sendo algo fundamental para que ele pudesse aplicar aquilo que ele aprendeu a favor da nação de Israel. Davi nunca teve em mente ou nunca teve a presunção de achar que as suas próprias habilidades e as suas próprias forças lhe garantiam a vitória ou vitórias. Mas Davi sabia que Deus, quando ele dava oportunidades, ele precisava lançar mão dessas oportunidades. Sempre é Deus que nos dá a vitória, sempre é Deus que vai à nossa frente, é sempre Deus quem nos garante vencer os nossos inimigos. Mas muitas vezes Deus coloca oportunidades na nossa vida e que nós precisamos agarrar essas oportunidades. Nós precisamos saber que Deus age no sobrenatural, mas Deus age também no natural. E o que Davi vê quando ele sonda a terra de Edom, ele vê essas reservas naturais de ferro e de bronze, e assim ele acaba organizando, ele acaba conquistando esta terra, porque ele sabia que através daquela conquista Deus ele estaria
avançando nos planos de Deus. Então no capítulo 8, nós vemos esse primeiro, essa primeira empreitada de Davi em relação àquilo que viria no decorrer do seu reinado como conquista. E aí nós chegamos ao capítulo 9, da onde nós vamos partir como fonte ou como objeto do nosso estudo, né? Como eu disse, o pastor Gilson foi até mais ou menos o capítulo 7 ou 8, e a gente vai vamos a partir do capítulo 9. No capítulo 9 aparece a figura de um dos filhos de Jonatas e neto de Saul, que é Mefibosete. Nós vamos pincelar algumas coisas, né, de capítulo a capítulo, dentro de um período, só para a gente entender todo esse contexto. E quando chega no capítulo 9, aparece a figura de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, e quando Jonatas e Saul morrem, nós vemos isso aí no capítulo 4 de Samuel, de 2 Samuel, quando Jonatas ele morre, e essa notícia chega até a família de Saul, até a família de Jonatas e Saul, o texto diz que ele tinha 5 anos, Mefibosete tinha 5 anos, e a sua aia, a mulher que cuidava dele, quando ela vai correr, ela deixa que Mefibosete caia, e isso fez com que ele ficasse aleijado, né? Na versão que nós colocamos aqui, diz que ele ficou manco, ele ficou aleijado. Então no capítulo 4 vai fazer esse relato. E aí quando chega no capítulo 9, ele vai dizer que Mefibosete ele se esconde, e ele é escondido, né, pela sua aia ou pelas pessoas que cuidavam dele, e ele foi levado para uma cidade chamada Lo-debar. Essa palavra, ou essa cidade, ou essa expressão Lo-debar, quer dizer coisa do nada, ou simplesmente esquecimento, ou lugar do esquecimento. Mefibosete foi para ali, foi levado até ali. E diz o texto no capítulo 9, deixa eu abrir aqui para a gente ver, a partir do verso 1, diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou teu servo. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então Davi mandou trazê-lo de Lo-debar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, o neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. E aí assim acontece. O que eu quero destacar para vocês, ou com vocês, nessa história, além de chamar a atenção do nome Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, e a gente vai ver lá na frente por que eu estou destacando isso. Eu queria, essa história, ou esse fato relatado no capítulo 9 de 2 Samuel, ele me causa me impacta muito, no sentido de quando eu vejo que Mefibosete muitas vezes e Davi ali,
é exatamente a personificação, ou é exatamente a ilustração de Deus para as nossas vidas. Veja que Mefibosete estava num lugar chamado lugar do esquecimento, ou lugar do nada, coisa do nada, esquecido. Ele estava ali desprezado. E o rei Davi, ele se lembra de Jonatas, se lembra-se da amizade dele e manda buscar de um lugar onde era um lugar de esquecimento. Ele manda buscar Mefibosete e diz: a partir de hoje você comerá na minha mesa. E talvez essa seja a nossa história. Talvez não, essa é a nossa história. Nós tínhamos tudo, irmãos, para nós sermos esquecidos por Deus. Afinal, nós nos rebelamos, os nossos pais se rebelaram contra Deus. Afinal, a nossa linhagem, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram contra Deus. E a palavra diz que a partir daí, a semente do pecado, a semente daquilo que de tudo que é contrário à vontade de Deus passa a habitar no homem natural. Mas Deus, ele se levanta e Deus vai nos buscar justamente nos lugares aonde talvez nós estejamos esquecidos. Eu fico pensando que nesses momentos que nós estamos vivendo, eu peço perdão aos irmãos se talvez eu esteja até então enfatizando a questão do isolamento, da pandemia, mas o que eu vejo e que eu tenho visto é que pessoas estão se sentindo tão sozinhas. Eu conversava com alguém essa semana e ela falou: olha, eu estou 4 meses sem ver meus netos e meus filhos. E a gente pode perceber como essa pessoa está se sentindo talvez até esquecida. Mas eu quero te dizer que Deus, ele não importa o quão longe, o quão possa parecer esquecido você esteja, coisa do nada, Lodebar. Talvez você esteja vivendo na sua Lodebar espiritual. Eu quero te dizer que as pessoas podem se esquecer de você, mas o Rei dos Reis, o nosso Deus, ele não se esquece. Ele manda te buscar. Ele diz: a partir de hoje, você que achava que estava esquecido, você passará a se assentar diariamente na minha mesa. Queridos, que privilégio quando o pecado nos fez como nada, como o pecado, nós que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. O pecado vem e nos deforma. O pecado vem e nos faz vivermos o caos, vivermos uma desordem espiritual. Deus, ele manda nos buscar. Ele manda que o seu Filho Jesus, o Rei dos Reis, manda nos buscar e diz assim: a partir de agora, vocês se sentarão diariamente, e aí a gente acrescenta, eternamente, na mesa do Rei. Então, queridos, não se sinta esquecido, não se sinta como um nada. Você é um filho de Deus, você é alvo da graça e do amor de Deus. Você já foi chamado, você já foi escolhido para se assentar na mesa do Senhor. Não fique frustrado, não se entregue a uma morada em Lodebar. Deus está te chamando, Deus já está te tirando deste lugar e te levando para a presença dele. Por isso eu quis destacar não apenas o nome de Mefibosete, mas a história de Mefibosete. Como eu disse, para mim é a personificação da história de Deus para a minha vida e para a sua vida. E aí, dando continuidade, a partir do capítulo 11 de 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo 19, ele vai se dedicar
a falar sobre o pecado da família real. No capítulo 11, Davi ele comete aquele adultério com Batseba, ele arquiteta todo aquele plano para que o marido de Batseba seja morto, Urias. No capítulo 12, ele é confrontado por Natã, ele se arrepende, ele se volta para Deus. Contudo, no capítulo 13, a consequência do pecado de Davi, Deus perdoa Davi, mas a consequência do pecado de Davi, ele se estabelece não apenas sobre Davi, mas sobre a casa de Davi. E aí, a partir do capítulo 13, Davi começa a ver a sua casa entrar em completa desordem. Amon, um de seus filhos, comete incesto com Tamar, que seria sua irmã. Absalão, a partir do capítulo 14, ele se revolta, ele começa a arquitetar no capítulo 15 aqueles planos para tomar o trono de Davi, usurpar o trono de Davi. Davi precisa fugir, nós vemos isso no capítulo 16, e aí no capítulo 16 e 17 começa a guerra, até que no capítulo 18, Absalão, filho de Davi, morre, e aí só no capítulo 19, Davi retorna novamente a Jerusalém, e ele retorna como novamente ao trono. E é interessante a gente pensar que isso se dá do capítulo 11 ao 19 por volta de 10 anos. Se passam 10 anos, nesse período Davi vê a sua casa virar de ponta cabeça, como nós dizemos, né? E assim, a Bíblia está falando do rei de Israel. O autor bíblico ele faz questão de colocar essa história trágica de Davi, toda essa desordem de Davi, e aparentemente parece que o objetivo era justamente defamar Davi. Poderia ser, quando a gente lê assim, o autor está bíblico, o objetivo é defamar Davi, expor Davi, mas na realidade o que o autor tem como interesse, o que a palavra de Deus tem como interesse, é mostrar não apenas o homem Davi como um rei, mas mostrar Davi como um servo do Senhor. E como servo do Senhor, Davi era falho, ele errava, ele estava sujeito aos seus erros naturais. E Davi ele vai expressar, a Bíblia ela vai relatar essas falhas, vamos dizer assim, de Davi, mas com o intuito de mostrar o quão temente ele era a Deus, porque todas as vezes que Davi ele errava, ele ia para diante do Senhor numa atitude de humilhação, ele reconhecia o seu erro, ele pedia perdão pelos seus erros, e a palavra do Senhor vai dizer, nós vamos ver lá na frente, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E não era um homem segundo o coração de Deus porque tinha uma conduta 100% perfeita. Veja que, como eu falei aqui dentro do capítulo 11 ao 19, ele vai mostrar um Davi adúltero, um Davi assassino, um Davi omisso como pai, um Davi que foge, que abandona o seu trono, e com tudo isso a Bíblia vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, não é aquele homem que tem todas as suas atitudes de uma forma perfeita, sem erro, mas é um homem que reconhece em todo momento, ele recorre à direção do Senhor, e quando ele reconhece que ele está errado diante do Senhor, ele se humilha diante de Deus. Davi, o que ele tinha no coração dele era o desejo de agradar a Deus. E isso nós precisamos ter. Eu sei que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos, mas quando Deus ele olha para cada um de nós, ele deseja ver um coração disposto a cumprir
a sua vontade. Por isso, dentro desse período, Davi compõe os dois salmos, né? O Salmo 32 e o Salmo 51, que são salmos assim que trazem para nós e vão nos revelar toda aquela angústia espiritual que Davi tinha, que Davi passava naquele momento. E aí o Salmo 51, apesar da ordem, né? O Salmo 51 é quando Davi ele reconhece, ele é confrontado com o seu erro, né, do adultério, da morte de Urias. E aí a partir do verso 1, Salmo 51, no verso 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Verso 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Veja que Davi não ficava, ele não tinha meias palavras com ele. Ele não ficava questionando Deus, Deus, porque ele diz assim: eu pequei contra o Senhor e o Senhor está sendo justo em aplicar contra mim a tua sentença. E aí no verso 5 ele diz: eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E aí ele no decorrer a gente não vai ter como ler todo o texto, mas ou ler todo o... Passei aqui demais. Nós não vamos ter como ler aqui todo o Salmo melhor, mas eu gosto muito do verso 10, onde Davi, no Salmo 51 ainda, quando Davi ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. Ele diz assim: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha o que eu falei. Davi ele diz assim, ele era segundo o coração de Deus, porque ele tinha um espírito pronto a obedecer à vontade de Deus. E aí também o Salmo 32, que já é um salmo que ele vai compor já no finalzinho desse período, e ele vai dizer assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Verso 5, eu estou lendo o Salmo 32, tá? Verso 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. E aí ele diz: tu és meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. É como se o Senhor agora estivesse falando ao coração de Davi. E aí verso 9, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então Davi, ele nesse momento de profunda crise espiritual, profunda angústia, ele compõe esses dois salmos, que são salmos
que falam. Alguém disse que o Salmo é a expressão da alma. Então, são os dois salmos que expõem de uma forma completa a alma de Davi. O que a gente pode aprender com isso? Durante muito tempo, muitas vezes nas nossas orações, ou melhor, durante muito tempo das nossas orações, nós não abrimos o nosso coração para Deus como Davi abriu aqui. Nós ficamos maquiando para Deus algumas coisas como se Deus não estivesse sondando o nosso coração. Como se Deus não tivesse a capacidade de ver a realidade no nosso coração. Eu sempre falo isso, e talvez os irmãos me perdoem se eu for repetitivo nisso que eu vou falar agora. Mas a única pessoa para quem nós podemos realmente despir o nosso coração, falar das nossas mais profundas mazelas, talvez dos nossos mais secretos pensamentos e sentimentos relacionados a qualquer coisa, é justamente para Deus. E é justamente essa a vontade de Deus, é justamente isso que nos cura. Quando nós começamos a maquiar a nossa oração e nós damos voltas e voltas e voltas e terminamos a nossa oração, e muitas vezes nós não falamos como Davi falou aqui, ou ele abriu o teu coração quando ele diz: eu vou confessar o meu pecado ao Senhor. Quando ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não falei do meu pecado com o Senhor, meus ossos foram definhando, ou meus ossos foram se secando. Enquanto nós não abrirmos o nosso coração para Deus, enquanto nós não aprendermos isso, o salmo não é para a gente decorar e usar como oração, mas o salmo é para nós entendermos, nós vermos os exemplos, entendermos a essência desse salmo e dos salmos e podermos praticar na nossa vida. Então, nas nossas orações, que a gente vem aprender realmente a expor o nosso coração. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos ir para o secreto, nós precisamos ir para o nosso lugar secreto e na presença do nosso Pai, porque tem orações que nós só podemos falar com o nosso Pai. E talvez você esteja até pensando e sendo confrontado com isso, irmãos. Quanto tempo você passa neste lugar secreto, abrindo o teu coração, falando daquilo que está na tua mente, no teu coração. Às vezes nós dizemos assim: mas eu não posso falar porque o que eu estou pensando é algo que vai entristecer o coração de Deus. Queridos, Deus quer que você possa confiar na graça e na misericórdia dele. Davi, ele vai dizer assim: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele vai dizer assim também no final, no verso 17 do Salmo 51, ele vai falar assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E ele diz: um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Que Deus ache esse coração em você. Que Deus ache esse coração em mim. Um coração quebrantado, contrito, sincero diante dele. E aí nós pulamos para o capítulo, depois de nós vermos todo esse ciclo, né, da história do pecado na família de Davi, na vida de Davi, a partir do verso 19, do capítulo 19, e Davi retoma o trono, e aí a gente pula lá para o capítulo 21, quando esse capítulo ele vai falar sobre um período de grande fome em Israel. Deixa eu abrir aqui para nós vermos juntos. E ele já inicia, eu botei o verso 1, ele já inicia dizendo assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. E aí Davi consultou o Senhor e lhe disse, e o Senhor lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado
matado os gibeonitas. Durante o período do reinado de Saul, Saul tenta exterminar os gibeonitas. Porém, lá em Josué, no capítulo 9, verso 3, o Senhor manda que Josué faça uma aliança com os gibeonitas e permite que eles permaneçam naquele lugar. Eles foi um dos povos que não foram exterminados. E mais do que isso, havia uma aliança do povo de Israel, de Deus, com os gibeonitas. Saul atropela essa aliança e Saul tenta exterminar os gibeonitas. E durante esse tempo, durante o reino de Davi, Deus traz, diz o texto, que Deus traz 3 anos de uma grande fome à nação de Israel. Davi, sendo um homem de Deus, sendo um líder, Davi percebe que tem alguma coisa errada. E Davi consulta o Senhor e o Senhor vai e diz, olha, o que vocês estão passando agora é por conta de uma aliança que foi quebrada lá atrás, através de Saul. E Davi, ele procura os gibeonitas e ele diz, como que a gente resolve isso? Os gibeonitas, a princípio, não quiseram nada, porque era um povo que inferior a Israel e talvez por medo eles não quiseram nada. Mas Davi insiste e eles dizem assim, olha, nós queremos... E aí coloca-se em prática uma das leis do Antigo Testamento, diz assim, nós fomos massacrados e para resolver isso, nós queríamos 7 descendentes do rei Saul para que nós viéssemos a sacrificar aos nossos deuses, sacrificar e resolver. E Davi concede, ainda que pareça algo estranho, ou ainda que pareça algo cruel, mas a gente precisa entender que dentro desse contexto do Antigo Testamento ainda, a expiação, ela necessitava de derramamento de sangue, era o sacrifício. A gente não pode olhar para aquele período com a cabeça que nós temos hoje. Então Davi concede que os 7 descendentes sete descendentes de Saul fossem executados. E desses 7 aí, por que eu destaquei esse período? Porque desses 7 descendentes de Saul, às vezes você, quando estiver lendo, pode causar uma confusão. A Bíblia vai citar, principalmente no capítulo 21, 2 pessoas com o nome de Mefibosete, e todos 2 são descendentes de Saul. Porém, um é filho de Saul, ele é filho de Saul com Rispa, uma mulher, e o outro é neto de Saul, que é o filho de Jonatas. Então, o filho de Jonatas é aquele que eu falei lá do capítulo 4, que era aleijado e que Davi o toma e leva e faz com que toma ele lá de Lodebar e o leva para perto dele e diz, olha, aí Davi, nesse período, Davi manda devolver todas as terras de Saul, que haviam sido tomadas de Saul e dos seus descendentes, manda devolver Mefibosete. E aí no capítulo 21, no verso 7, vai dizer assim, capítulo 21, verso 7, o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Aí quando chega no verso 8, ele diz assim, mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete. Porém o autor destaca, 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que ela teve com Saul. Então, ou seja, Davi, no verso 7, manda poupar Mefibosete, filho de Jonatas, e manda, no verso 8, manda buscar Mefibosete, filho de Saul com Rispa,
E aí no verso 9 diz assim: ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita. Então eu quis destacar isso no capítulo 21, porque eu confesso aos irmãos que quando eu fui lendo esses textos há algum tempo atrás, e eu vi, eu não sei, não lembro porquê, mas eu caí direto no verso 8. E aí eu vi assim: mas o rei mandou buscar Harmônia e Mefibosete. E eu fiquei assim: Davi primeiro manda buscar Mefibosete, diz que ele vai reinar, e eu me lembrei, e aí depois que eu fui atentar para esse detalhe, a Bíblia ela vai falar, e curiosamente no mesmo capítulo 21, sobre dois descendentes de Saul, o filho e o neto. Aquele que Davi poupou lá no capítulo 4 é o neto. Tá? Então não façam confusão, e cuidado com o nome. Parece que Mefibosete era um nome comum, né? Eles deveriam achar esse nome muito bonito, né? Aí saiu reproduzindo, né? Mas não façam confusão. E aí nós chegamos no capítulo 22, onde Davi escreve um cântico que é atribuído como sendo o mesmo Salmo 18, né? O que está aí no Salmo, em 2 Samuel 22, exatamente o Salmo 18, onde Davi compõe esse cântico e reconhecendo que todas as suas vitórias e prosperidade que ele alcançava e que Israel alcançava, ele reconhece que isso vinha de Deus. E aí eu destaco aí do verso 1 ao 3, que ele diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. O meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Então Davi compõe aí no capítulo 22, nós vemos esse destaque, né, desse cântico de Davi, reconhecendo que era de Deus que provinha toda a vitória e toda a prosperidade em Israel e para Israel. Verso 23, o capítulo 23, então, ele começa destacando as últimas palavras de Davi. Porém, ainda tem um capítulo 24, onde você pode ler e nós vamos ver Davi falando ainda. Então, assim, a gente pensa assim: por que o capítulo 23 diz que essas são as últimas palavras de Davi, e no capítulo 24 Davi ainda tem algumas coisas? Entendam aqui que quando o texto vai dizer estas são as últimas palavras de Davi, ele está se referindo talvez como o último dos cânticos que Davi mencionou, o último dos poemas feito por Davi, o último relato que Davi de alguma forma redige ou manda redigir, enfim. Não é exatamente a última coisa que Davi falou, mas são vamos botar assim, talvez seja o último dos cânticos de Davi. No capítulo 23, aí eu botei aí principalmente do verso 1 ao verso 7 tem esse cântico. Eu destaco aí os versos 2, 3 e 5, quando diz assim, eu vou ler o verso 1 só para basear aquilo que eu já tinha falado. Estas são as últimas palavras de Davi, palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. E aí ele diz no verso 2: o Espírito do Senhor falou sobre meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. Eu não botei aí o verso 4, mas eu vou ler aqui. É como a luz da manhã ao nascer do sol,
numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. E aí ele profetiza a respeito da sua própria família, do seu próprio reino, do seu próprio reinado. Ele diz assim: a minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Parece audacioso essa palavra de Davi, mas essas são expressões que só um homem que conhece profundamente o coração de Deus pode proferir, pode falar. Dizer: a minha família, a minha dinastia, o meu reinado está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Aí a gente pode pensar assim: poxa, mas era Davi, ele podia falar isso. Queridos, isso que Davi teve a ousadia de falar, se eu e você vivermos a intimidade que ele vivia com Deus, se nós conseguirmos viver a presença de Deus como ele viveu, você também pode falar, você também pode profetizar, você também pode afirmar essas coisas sobre a sua casa, sobre a sua vida. E não pense que Deus reservou esse privilégio apenas para Davi. O desejo do Senhor é que você também seja alguém que prospere em tudo e que possa receber do Senhor tudo o que o teu coração deseja. A palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como sendo o alvo. Quando você acorda, já acorde alinhando a sua vida com o propósito de Deus, dizendo: hoje no meu propósito não é fazer outra coisa a não ser cumprir a vontade de Deus. E aí você vai cumprir a vontade de Deus indo, se você pode e se tem que ir, você vai cumprir a vontade de Deus indo para o trabalho, indo na padaria. Você será alvo da prosperidade do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos de Deus, elas nos alcançam. Receba isso em nome de Jesus. Receba essa realidade em nome de Jesus. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua família, profetize sobre a sua vida, mas faça isso buscando intimidade com Deus, conhecendo a essência de Deus. Você pode viver essa prosperidade do Senhor em todas as coisas. E aí nós chegamos no capítulo 24, quando já no finalzinho da vida de Davi, capítulo 24 encerra o livro de 2 Samuel, e aí já nos primeiros capítulos de Reis, do livro dos Reis, 1 Reis, já vai falar sobre a velhice de Davi e morte de Davi. E aí no capítulo 24, Davi faz um censo, ou seja, uma contagem do povo de Israel. Davi tinha alguns interesses de alistamento militar, ainda não é comum, ou melhor, não é de consenso geral entender que a ira de Deus por Davi ter contado, alguns vão dizer que era porque contando, Davi, sabendo o número de soldados e de homens que ele tinha para alistar, ele poderia crer que as suas vitórias poderiam vir não pela provisão de Deus, mas pelo exército numeroso e poderoso que ele tinha. Enfim, vem uma série há uma série de debates sobre por que Deus se irou com o censo ou com a contagem que Davi fez, e que a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando sobre cada uma delas. Mas o fato é que Davi faz a contagem,
e depois ele mesmo reconhece que ele desagradou o coração de Deus. Veja comigo, por favor, no capítulo 24, diz assim, mais uma vez, verso 1, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá, ou seja, dos dois reinos. Aí Joabe vai e fala, Davi, não faça isso. E mesmo assim Davi não ouve e faz aquilo que estava no coração dele, que era fazer essa contagem. E aí eles fazem essa contagem e diz o verso 8, percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe, verso 9, então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo e havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil. Depois de contar, verso 10, depois de contar o povo, Davi, na versão NVI diz, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o meu pecado, o pecado do teu servo, porque cometi grande loucura. Aquilo que eu falei no começo, Davi ele não era perfeito nas suas atitudes, mas ele reconhecia e ele não dava volta, ele ia direto à presença de Deus e ele confessava o seu pecado e ele pedia perdão pelo seu pecado. No verso 14 ele diz assim, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Sim, eu acabei antecipando. Então Davi, ele recebe, veja, no verso 13, Gade vai até Davi, Deus ouve a oração de Davi, e Gade vai até Davi. Vamos fazer assim, vamos no verso 11. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. E diz assim, vá até Davi e diz-lhe, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. E aí Deus manda Davi escolher 3 opções de punição. Está lá no verso 13. 3 anos de fome, ou 3 meses dele fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de uma praga sobre a terra. E aí verso 14 diz assim, Davi dá essa resposta, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu vejo que Davi, ele teve além de uma sabedoria, ele usa de uma astúcia que só pode ser usada porque conhece o coração de Deus, Talvez alguns poderiam dizer, não, Deus é forte demais, eu prefiro os homens. Mas Davi, quando ele olha para Deus, e aí eu queria que isso enchesse o seu coração. Quando Davi ele olha para Deus, ele só enxerga uma coisa, misericórdia. Ele diz, o Senhor é grande em sua misericórdia. Às vezes a gente olha para Deus e vê muitas coisas. A gente vê aquele que pode realizar todas as nossas vontades. A gente olha para Deus e a gente diz assim, Deus é aquele que pode me dar saúde. Deus é aquele que pode abrir uma porta de emprego. Davi olha para Deus e ele diz assim, Deus é misericórdia. Deus é aquele que é grande em misericórdia. E ele pede algo ao Senhor, e ele faz essa opção porque ele conhece e conhecia Deus. E durante 3 dias veio sobre o povo de Israel e Davi uma peste, e eles passaram esses 3 dias, fazendo algo muito interessante que eu queria chamar a sua atenção. No verso 25, ele vai falar que Davi,
ele edifica num lugar, numa eira que ele compra de um homem chamado Araúna. Ele edifica ali um lugar de holocausto e sacrifícios. E então, após esse período, Deus faz com que a praga se cesse em todo Israel. Por que eu coloquei esse versículo? Por que eu queria chamar a sua atenção? Durante um período do castigo de Deus, Davi poderia, ou durante esse período de praga, de peste, Davi poderia estar fazendo muitas coisas. Davi poderia estar simplesmente sentado e dizendo assim: vamos esperar passar esses 3 dias. Davi poderia estar murmurando, Davi poderia estar reclamando, Davi poderia estar questionando com Deus, mas Davi faz algo interessante. Durante esse período, Davi manda procurar um lugar. Ele encontra essa eira, esse lugar, essa parte de terra, e ele diz: aqui neste lugar, vamos construir um altar ao Senhor, vamos oferecer holocausto ao Senhor, sacrifício ao Senhor, sacrifícios de comunhão ao Senhor. Davi não fica irado com o castigo de Deus, mas ele vai para a presença de Deus e ele oferece sacrifícios ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente tem tanta facilidade, mas tanta facilidade de ir para a presença de Deus e adorar o Senhor quando as coisas estão bem. E quando as coisas não estão tão bem, quando vamos para a presença de Deus, nós vamos muitas vezes para murmurar. Deus é digno de ser adorado, Deus é digno de ser exaltado, seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins da nossa vida. Isso é algo que precisa servir de um ensinamento para a gente. Davi, ele escolhe exatamente um dos piores momentos para adorar ao Senhor e oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E aquele lugar que Davi escolheu, ele vem se tornar justamente o lugar onde foi construído o templo, onde Salomão constrói o templo, onde Herodes depois ele vem ampliar esse templo, né, o templo para a época de Jesus. Esse lugar fica no Monte Moriá, essa eira, né, de Araúna, ele fica no Monte Moriá, e ele é justamente o lugar onde Abraão constrói o altar para que pudesse sacrificar Isaac ao Senhor, e o Senhor promove aquele livramento, né, faz com que o cordeiro fique preso, e ao invés do sacrifício de Isaac, Abraão sacrifica aquele animal. Tudo aconteceu nesse mesmo lugar. Davi, de uma forma muito estratégica, ele pensa assim: se foi nesse lugar que Deus trouxe o livramento e lembrou da promessa que ele fez a Abraão, ele trouxe livramento, vai ser neste lugar que eu vou me colocar diante do Senhor, para que o Senhor também traga livramento não apenas para mim, mas para todo o meu povo. Queridos, Deus está te chamando exatamente para o lugar da promessa. Deus está te chamando exatamente para o lugar onde um dia você viu Deus agir e intervir na sua história. E você pode estar perguntando assim: mas pastor, que lugar o senhor está falando? Eu estou falando do lugar onde você contemplou, onde você sentiu a presença de Deus, o lugar onde você ouviu Deus falar. Tem tanta gente que às vezes está participando de todas as lives, está participando dos estudos bíblicos, mas ainda não conseguiu voltar ao lugar onde Deus gerou e formou, chamou para uma aliança. Deus está te chamando para esse lugar nessa manhã, querido. Deus está chamando você a voltar à presença dele. Deus está te chamando a você reconhecer que muitas vezes nós andamos fazendo coisas simplesmente por fazer, e não nos lembramos ou não nos voltamos para o Senhor e o buscamos, ou o adoramos, ou nos lembramos daquilo que Ele verdadeiramente fez por nós, e quando Ele fez por nós. Hoje é dia
de à noite nós estarmos nos lembrando do sacrifício de Jesus. É noite onde nós estamos participando da mesa, da ceia do Senhor. É noite onde nós vamos voltar e nos lembrar, examinarmos a nós mesmos e nos lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós. Mas nessa manhã é noite de nós voltarmos ao lugar da aliança, da nossa aliança com Deus. Por isso eu queria encerrar com você, lendo Atos 13, 22. Quando o Paulo, na sua pregação, ele se lembra de Davi, ele diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Paulo vai discorrer sobre toda a história de Israel, sobre a história de Israel, e ele diz que sobre quem testemunhou, agora falando de Davi, Deus fala assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Eu me lembro que a primeira vez que esse texto, que esse versículo veio assim no meu coração como uma flecha, foi num congresso chamado Louvor Profético, lá em Petrópolis. Não me lembro qual edição, eu fui em muitas edições, ou em algumas edições, mas em uma das edições esse texto ele veio no meu coração como uma flecha. E a minha oração, eu me lembro que durante todo um final de semana, todas as vezes que eu orava, a minha oração era baseada nesse versículo. Eu dizia: Senhor, eu quero ser encontrado pelo Senhor como homem segundo o teu coração e que fará toda a sua vontade. A gente coloca para Deus, nas nossas orações, a nossa vontade. Mas Deus tem buscado e está buscando pessoas que estejam dispostos a fazer toda a vontade dele. E quando eu pude entender, eu pude encontrar nesse texto o propósito de Deus para a minha vida, eu falei assim: eu quero ser esse homem encontrado pelo Senhor. Da mesma forma como o Senhor encontrou Davi, lá atrás das ovelhas, lá no pasto, num lugar totalmente desprezado, eu quero ser encontrado pelo Senhor também. E eu quero cumprir toda a tua vontade. Que você nessa manhã, você seja também encontrado pelo Senhor. Que Deus possa estar dizendo o seu nome, dizendo: olha, encontrei um homem, encontrei uma mulher, que assim como meu filho Davi, também está disposto a fazer toda a minha vontade. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Eu queria orar com você, eu queria agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa, e eu queria ministrar a presença do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, trabalhando na sua mente, trabalhando no seu coração, te moldando e te fazendo a cada dia voltando à imagem e semelhança de Deus, da forma como Ele nos fez, da forma como Ele nos gerou, nos criou, para que nós possamos a cada dia vivermos a presença de Deus na nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo da tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos que, através da tua palavra, o teu Espírito Santo pode gerar na nossa mente, no nosso coração, e transformar esses ensinamentos em atitudes, em práticas que nos moldam e pode nos fazer sermos vistos pelo Senhor como homens, como mulheres segundo o coração de Deus. Eu abençoo, Deus, a vida do teu povo, que nesse tempo
esteve ouvindo este estudo, ó Pai, esteve compartilhando desse momento comigo, compartilhando esse momento um com os outros. Muito obrigado, Pai. Dá-nos, ó Deus, um restante de dia, um restante de tempo, onde o Teu Espírito Santo não cesse de falar ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus te abençoe a cada um de vocês. Hoje não tem prova, hoje vocês estão liberados, mas aí provavelmente na semana que vem, eu acho que o pastor Gilson vai estar trazendo aí uma provinha para vocês, e aí como vocês vão ter uma semana a mais para estudar, a provinha deve ser um pouco mais puxada, né? Irmãos, só para encerrar, como eu disse, hoje é dia de Santa Ceia, hoje o pastor Carlos estará ministrando a ceia, né? E hoje dia 21 de junho, né? Porque talvez alguns aí podem estar assistindo esse vídeo depois, mas hoje é 21 de junho de 2020, é ceia aqui na nossa igreja, na Igreja Congregacional em Maricá, a partir das 19 horas. Então acesse aí as nossas redes sociais, o nosso culto, a nossa live do culto é transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Acesse, mas você que vai participar conosco da ceia, prepare, já deixa preparado o cálice com suco de uva, já deixa preparado o pão, segundo o número de pessoas na sua casa, ou o número de pessoas que irão participar, para que na hora vocês possam já estar com tudo organizado e desfrutar desse momento de comunhão da Igreja do Senhor com Cristo, fazendo-nos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, tá? A nossa igreja segue com as programações semanais, segunda, quarta e sexta, a partir das 10 horas, nós temos a live com o pastor Carlos, né, trazendo aí a pastoral, trazendo palavras, falando sobre temas. Essa semana falou sobre avivamento, enfim, um alimento matinal, um alimento consistente para que você tenha um dia abençoado, possa passar o restante do dia meditando na palavra do Senhor. Na terça-feira, às 19h30, live de oração. Você tem a oportunidade de deixar lá o seu pedido de oração através do link. Se você pode entrar na página da igreja, acessar qualquer vídeo, qualquer culto transmitido, qualquer live, você vai ter lá o link dos pedidos de oração. Nas quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, tem as duas lives, cuidando da mente, cuidando do corpo. Uma semana cuidando do corpo. Nessa semana, agora na quinta-feira passada, no dia 18 de junho, o nutricionista presbítero Marcos esteve falou sobre a questão da bebida, do álcool, falou sobre legumes cozidos, legumes crus. Então, assim, os irmãos estão interagindo e vão perguntando, e ele vai trazendo assim, muitos esclarecimentos. E na quinta-feira que vem, no dia 25, a live Cuidando da Mente com a psicóloga Charlene, que também tem sido assim, abençoadora, tem trazido muitos eu tenho conversado com alguns adolescentes, e os próprios alguns deles citado essas lives como uma fonte de ajuda e de sustento, tá? E quarta-feira nós temos um encontro com os adolescentes, no sábado à noite encontro com os jovens. Eu queria destacar, no sábado, dia 27, próximo sábado, dia 27, nós vamos ter uma live com o pastor Armando. O pastor Armando vai estar falando para toda a igreja através de uma live, e ele vai estar falando sobre como ser avivado nesse tempo, ou buscando avivamento nesse tempo. Que tempo, pastor? Esse tempo de estarmos mais juntos com a família, esse tempo de cultuarmos a Deus
de uma forma mais constante na nossa casa. Esse tempo de onde nós não temos como lançar mão de estarmos juntos fisicamente, de podermos estar buscando e às vezes até nos apoiando, né, na figura da igreja como instituição, e aí assim, como buscar avivamento e como sermos avivados nesse tempo. Então você é o nosso convidado a partir das 19h30 no dia 27. O link vai estar sendo postado nos grupos de WhatsApp da igreja e você pode acessar e estar ali conosco. Amém? E aí tem domingo, também, próximo domingo, a nossa EBD. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado aí por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui até agora e que Deus te abençoe em nome de Jesus.